Hey people, I wanted to say something today, really important, about the taxes that Donald Trump, the USA, applied on Brazil for the steel and aluminum. And it's really quick what I'm gonna say, just a justification. My opinion, I have an opinion about this. My opinion is that some people entered the USA and they are undercover, they're under an alias, they're spies, very spies, and they steal technology from the USA, right? It's like really important technology. The president Donald Trump was talking about these in the speech he gave here in Brazil. And so those people steal really high technology from the USA, like trillions of dollars technology, and take it to China. And they're not necessarily Chinese. They use gyps to alias. They're spies, so you don't know if they are Chinese or not, But they sell to China under the pretense of being Chinese. And President Donald Trump elevated the taxes, but really high taxes, to compensate for the loss of the technology which was stolen, right? The Chinese president said, "Oh, but it wasn't really our fault." Like we received the information of an important technology and we didn't know exactly where it came from, or we did, but anyhow. And they said, "Oh, okay, but we will buy the trade products, the products in the trade agreements," but they put pressure upon the steel, because Chinese in the last G8 meeting that was in Argentina, they were discussing, it was last year, he was discussing with Donald Trump that sometimes they don't want to produce as much technology, automobile technology, and they're forced into that, so to have a competition with the US. So they didn't want to buy as much steel. And steel and aluminum we produce here in Brazil to sell to the US, and the US sell this steel that they buy from us, they sell to China. So China kind of put peer pressure in the US to increase the taxes on sales to the US, so that when they would buy from the US, the steel and the aluminum would be cheaper. Does it make sense to you? And this is what happened. Vou falar rapidinho aqui em português o que está acontecendo com a China, os Estados Unidos e o Brasil na questão do aço e do alumínio, tá? Os Estados Unidos compra esse alumínio e esse aço do Brasil e revende para a China, né? Na verdade, esse alumínio e esse aço já é dos Estados Unidos mesmo, é só uma convenção fazer a gente produzir para vender para eles. E aí a China teve uma elevação de imposto, acho que no ano passado, né, esse ano, é muito alto, porque tinha uns espiões que iam nos Estados Unidos, o próprio presidente falou sobre isso no discurso dele aqui no Brasil no mês passado, e eram espiões que não sabem se são chineses ou se são norte-americanos ou de onde eles são sob roupagem, né, estão com um chip. Eles são espiões. Espião não tem cara, né, gente? Ele é chinês, ele é isso e aquilo. Espião não tem cara. Espião é um cara que vai lá, pega informação e vende pro país que ele quiser. Ele não tem uma nacionalidade, né? Então ele roubou a informação de tecnologia norte-americana. Era uma coisa muito de trilhões de dólares, uma tecnologia muito alta.
e vendeu para a China, né? E a China acabou se beneficiando com isso. Os Estados Unidos ficaram putos. O Donald Trump falou: meu, eu preciso ter um retorno disso. Acabou cobrando nos impostos que ele acaba pautando na China, né? Só que aí a gente falou assim: bom, tudo bem, mas eu não quero ficar comprando aço de você num preço super elevado, né? Pra mim não faz o mínimo sentido isso. Porque você já tá cobrando de mim os impostos do produto superfaturado. E aí, na reunião do G8, acho que é G8 que chama os países mais top do mundo, que foi na Argentina esse ano que passou, no ano passado, teve uma discussão na mesa, o presidente chinês com o presidente norte-americano, e o presidente norte-americano falou: não, tem um acordo, você tem que fazer, tem uma quantidade de produtos que você tem que produzir, que vai o aço, né? E os chineses falaram: a gente não quer produzir nada, a gente não quer indústria automobilística, vocês estão forçando a gente a fazer isso. E ficou essa discussão. Então agora é isso, o norte-americano vai cobrar quando eles tiverem que comprar os produtos manufaturados. E também esse produto aqui, que está aqui nesse site aqui, que se chama, quer ver, semi-acabados, que vão ser utilizados em outros produtos. São produtos semi-acabados, é um tipo de aço, que ele também vende para a China, né? A gente não vende para a China, quem vende é os Estados Unidos. Então, quando tiver que vender os semi-acabados, tem isso também, né? Aí a China falou: a gente não quer comprar muito caro, né? Por isso tem que taxar mais a gente, né? Porque a gente vende, se vender muito caro se a gente vender muito caro pros Estados Unidos, a China tem que comprar muito caro também. Agora, se na hora de vender a gente tiver uma taxa maior, né, a sobretaxa na hora de vender, ele consegue repassar isso de uma forma mais barata para a China, no caso, né? E é tipo isso. É tipo isso, né? É o tipo de coisa que o G1 aqui na economia não fala, né? Você tem que observar um pouquinho quem tá por dentro, quem tá observando, quem tá vendo as reuniões, as pautas, o que tá acontecendo já há algum tempo, já consegue tirar por conclusão, né? Então é por isso que eu faço esse blog, o Tara Philosophy Research, que vocês podem ler, podem contestar. Não é palavra final, tá, gente? São só opiniões. Não é fake news também, tá bom? São só opiniões mesmo. Coisas que, assim, que qualquer um pode falar o que acha, né? Eu sou uma estudante, eu sou uma universitária. Assim, são só opiniões. Essa coisa de falar tudo é fake news agora, é uma coisa ridícula, né, meu? Porque você não tem nem a possibilidade de pensar, de pôr pra fora o que você tá pensando, de meditar aquilo que você tá vendo, de, né, refletir, né? Refletir o que acontece na mídia, seja lá o que for. E a internet é uma ferramenta tão importante pra gente poder fazer isso, né? Que se a gente tiver a liberdade de falar, escrever sem ter medo, é muito importante. E pra finalizar, se não cair aqui, tá? Se cair, aí já foi. Eu escrevi 2 textos hoje. E um sobre a Joyce Hasselman. Hasselman, o nome dela? Hasselman. Direito de resposta, que chama esse artigo que eu escrevi. Porque ela apresentou uma acusação contra o Eduardo Bolsonaro e o irmão dele, falando que eles estão com uma agência de gabinete do ódio. Ela chama de gabinete do ódio. E eu não entendi muito bem, assim, mas eu chamo isso de direito de resposta.
Porque a internet é uma ferramenta para isso, direito de resposta. Aparecem as coisas na televisão sobre isso, aquilo, outro. O cara tá vivendo um momento de tensão no trabalho dele, né? Porque é um trabalho tenso, um momento de tensão no trabalho dele, o que ele diz que me diz, né? Aquela coisa, o senador diz isso, o deputado diz aquilo, o partido diz aquilo outro, o assessor falou não sei mais o que. Ele tem que sair pela tangente, então, tipo, ele tem um direito de resposta, né? E eu acho que isso é uma palavra contra a outra, né? É aquele antigo uma palavra contra a outra, né? Gabinete do ódio, que alguns acreditam, sei lá, uma coisa tão, né? E que robôs multiplicam sei lá, uma coisa tão, né? É um direito de resposta que realmente alguns acreditam. O direito de resposta é uma palavra contra a outra, né? Uma palavra contra a outra. Alguém falou uma coisa de você, você vai falar o contrário, não é? É a coisa mais antiga do mundo, né? Ué, não é assim que tem que ser? A gente tem que aceitar, baixar a cabeça e aceitar. Entendeu? Aí, eu não sei, eu não li o conteúdo, né? E, enfim, eu também não sou bolsonarista, como eu já disse aqui. Mas o blog que eu faço, ele não é partidário. Não é um blog partidário, mas ele apoia o governo. Ele apoia algumas decisões governamentais, quase todas. Porque eu vejo que é um governo de progresso, de ordem e progresso, né? E o país é ordem e progresso. É um governo que está fazendo acordos econômicos, que está sendo bem visto no exterior, né, internacionalmente. É um governo que busca autonomia política, que busca crescimento econômico. É um governo que quer a participação no BRICS, quer fazer o BRICS acontecer, que é uma coisa que até agora ninguém conseguiu, né? E o BRICS é muito importante, porque no mundo inteiro, onde não pode participar os Estados Unidos, a Europa, o Japão, a China, onde não pode participar, a China sozinha, né? Onde não pode participar esses pedaços mais importantes, esses núcleos econômicos mais importantes, o BRICS pode atuar, que é na Europa, na Europa Oriental, na África, no Oriente Médio, né? E o BRICS pode articular por aí e dar o que as pessoas precisam, né? Que é a comida, que é o commodity, que as populações precisam. E tem países realmente que podem pagar por essas coisas, mas estão fazendo um comércio de armas para ter como comercializar alguma coisa lá, né? E assim, isso é insustentável, né, gente? Na África mesmo. A África tem muitos lugares que são riquíssimos, eles têm muito pedras preciosas. E eles precisam fazer um comércio de armas para poder ter o que comer, porque não tem comércio com nenhum país, né? E o BRICS pode entrar e atuar aí. Então, eu acho que é importante que o BRICS possa ser articulado, mas ninguém tá fazendo nada com esse BRICS, né? E aí, de repente, tem uma articulação de um presidente que fale, que faça acontecer, e que fale com os Estados Unidos para fazer os acordos, porque quem faz os acordos é os Estados Unidos mesmo. Tudo que acontece assim no mundo, os Estados Unidos que faz os acordos, eles redigem os acordos, né, os drafts, os resumos, os acordos, as emendas, e para serem discutidas, né? Mas eles são os executivos, qual é a palavra? Os acadêmicos norte-americanos que fazem isso. Então tem um presidente que realmente tem uma boa comunicação com os Estados Unidos para poder ir lá, tal, fazer pressão, tal. Por isso que seria bom, inclusive, que o presidente Donald Trump não fosse impedido, que ele não tivesse impeachment, porque está no presente momento o mandato dele, né? Então, se conseguisse levar para uma reeleição, para conseguir levar isso adiante, né? Isso é muito importante, claro, porque se tem um break agora, a gente não consegue fazer mais nada com esse BRICS, né? Então é muito importante. Então eu não sou partidária, ela é partidária, ela é bolsonarista. Não, eu sou
de a favor do governo. Ah, mas se o governo mudar, você vira casaca? Eu não acredito em virar casaca, né? Se o governo for um governo ruim, eu vou ter que falar. Se o governo estiver fazendo coisas boas, eu vou ter que falar também, né? Tipo, é assim que tem que ser. Não é? É assim, você tem que apoiar quem tá no... Você quer apoiar o cara que tá lá. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. O poder do presidente é o poder executivo. Não é o poder executivo? Se você tem um chefe executivo, você tem um chefe, o cara pode ser um cuzão. Você não é o caso do presidente, tá? Não vou falar dele. Mas no caso, não, porque você não gosta do cara. Você não vai, tipo, apoiar a sua empresa, dar o seu melhor, dar o seu sangue, dar o seu melhor pra sua empresa crescer, tudo, tal, e dar suas opiniões e contribuir da forma como você pode, trabalhar fazendo o que você pode e tal. É a mesma coisa. Agora, no Brasil é assim. Eu não tô falando dos Estados Unidos, mas no Brasil é assim. O cara entra, aí, tipo, um mês de governo vocês querem tirar. É democracia. Ah, mas ele entrou pela democracia, tá? Tipo, o cara ficou lá, ele entrou lá porque a maior parte da população quis colocar ele lá. Aí o cara ficou um mês, não, tem que tirar. Porque é democracia. Impeachment é democracia. Sabe? É uma coisa louca, cara. E não é assim. Se você quer ver a coisa crescer, a coisa dar certo, no mínimo um mandato. E, se possível, um outro mandato. Porque no primeiro mandato, a gente vê a ground, né? Tipo, é a base do que ele quer fazer. Ele vai mostrar, eu acho que é por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. No segundo mandato, quando dá continuidade para frutificar, para coisa realmente fazer um sentido, né? Para acontecer as mudanças importantes do governo, né? E é isso. Né? Agora o pessoal, tipo, coloca o presidente hoje e quer tirar amanhã. Pra quê? Isso não é democracia. Vocês estão pedindo pra ter uma ditadura. Vocês estão pedindo por uma ditadura. Sabia? Que estão pedindo por uma ditadura. E olha, o nosso vice-presidente, ele também é um militar, tá? Dos durões. Ele é legal, mas ele é dos durões. Então vocês estão pedindo por uma ditadura, porque é o seguinte, você fala assim, não, que a democracia eu coloco na hora que eu quero, eu tiro na hora que eu quero. É isso que o Brasil tá achando, né? Já que teve 2 impeachments, né? Eu coloco na hora que eu quero, eu tiro na hora que eu quero. E não é assim. Colocou com democracia, tem que esperar até o final. Haja o que houver, né? Tem que estar lá junto, tem que dar o seu melhor, né? Tem que respirar o ar de todo mundo, né? E vocês estão pedindo por uma ditadura, cara, porque vocês querem fazer põe hoje, tira amanhã. Ué, quando é assim, é a ditadura que acontece, né? Essa é a consequência. Bom, é só isso que eu queria falar, tá, gente? E devia falar tudo isso em inglês também. Porque eu preciso norte-americanos entenderem que o Donald Trump tem que ficar. Donald Trump stay. Tá? Então tá. Namastê.